Jornal da Manhã. Saúde. Este espaço tem o apoio do Instituto Homem e também de estimulação magnética transcraniana. Alana Damasceno. Opa, nosso contato nesse momento é com Lisa Rich, ela que é médica hematologista, coordenadora da equipe de hematologia do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Doutora, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Vamos falar a respeito de leucemia. Há vários tipos de leucemia, na verdade, né, doutora? Mas nós vamos tratar nessa entrevista em especial sobre a leucemia linfóide crônica. De acordo com a ABRALE, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, a doença está em constante fase de estudos. Fatores como as possíveis relações com o estilo de vida do paciente ou questões ambientais, elas fazem parte dessa pesquisa. Bom, a minha primeira pergunta é: o que é a leucemia linfóide crônica e o que causa a doença? Um bom dia para a senhora. Bom dia, Alana. Bom dia, Rosana, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, primeiro eu queria falar que hoje é o Dia Mundial de Conscientização sobre a Leucemia Linfóide Crônica, e o que é bastante importante que todas as pessoas entendam é que nós temos hoje em dia um conhecimento acerca das leucemias, onde a gente consegue classificar de acordo com a célula cometida e com a gravidade também, como que essa doença começa, quais as principais características dessa doença de acordo com crônicas e agudas. E isso é muito importante para o paciente, para os familiares, para o público leigo saber que nem todas as leucemias são iguais, que nem todas as leucemias são tratadas da mesma forma. Então, a leucemia aguda é tratada de uma forma, tem alguns sintomas, e as crônicas são de uma característica bastante diferente, e o tratamento também é muito diferente. Voltando para a sua pergunta, né, o que é a leucemia? A gente pode, de uma forma mais resumida, dizer que a leucemia é um câncer que afeta uma célula branca do nosso sangue. Portanto, é um câncer que começa lá na fábrica do sangue, na medula óssea. E no caso da leucemia linfóide crônica, que é hoje a leucemia que a gente está falando aqui, Alana, é a célula chamada de linfócito, que é a célula cometida por essa doença. Então, como eu disse, né, de acordo com a célula que está doente na medula óssea, nós chamaremos essa leucemia de mieloide ou linfóide. E no caso de hoje, né, dia 1º de setembro, a gente está falando da leucemia linfóide crônica. Tá certo. Doutora, o que causa essa doença e quais são os principais sintomas dela? Eu estava lendo a respeito, a senhora nos enviou um texto antes de apresentação, que foi informado que a pessoa pode até ser assintomática em relação a esse tipo de leucemia, que é a linfóide crônica, é isso mesmo? É isso mesmo, Alana. Até 1/3 dos pacientes que chegam no meu consultório, no consultório dos hematologistas, eles são assintomáticos. O que isso quer dizer? 30% dos nossos pacientes com leucemia linfóide crônica não apresentam nenhum sintoma. Então, como que eles vêm para mim, né? Esses 30% aí? Com um exame de check-up, em exames comuns feitos por outros médicos, por outras causas, consegue-se detectar um aumento dos linfócitos no exame do hemograma. Os outros pacientes que chegam com sintomas, a maioria vai relatar emagrecimento, sudorese noturna. O que é sudorese noturna? É quando o paciente sua muito à noite, né? Então acorda com o pijama molhado, com a roupa de cama molhada, né? Febre também, uma febre que não tem nenhuma relação com infecção, então uma febre normalmente no final da tarde, começo da noite, quase que diária, tá? Palidez e aumento dos gânglios. É muito comum na leucemia linfóide crônica aumento das ínguas que a gente tem pelo corpo, principalmente,
na região do pescoço, das axilas e das virilhas. No dia a dia do trabalho da senhora, a senhora relatou que em um exame de check-up, por exemplo, o exame de sangue, é possível descobrir esse tipo de leucemia. Então, há também estágios dela, por exemplo, qual que seria o estágio de maior risco desse tipo de leucemia? Então, Alana, quando a gente fala em leucemia, né, nos tumores ligados ao sangue, é um pouco diferente daqueles graus que a gente fala, por exemplo, dos tumores sólidos, por exemplo, mama, próstata, né? Então, assim, a gente tem um sistema de estadiamento, sim, que classifica o paciente, mas isso ele não é muito semelhante ao que a gente vê em outros tumores, tá? Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Alguns pacientes que chegam em um estágio muito precoce, ou seja, aquele paciente que não tem absolutamente nenhum sintoma e só tem uma pequena linfocitose. O que é linfocitose? O aumento dessas células no exame do hemograma. Ele não tem nem indicação de tratamento. Olha que interessante, né? Muitos pacientes, até muitos colegas médicos me questionam, Lisa, mas como assim? O paciente tem uma leucemia e você não vai tratar esse paciente? Veja, isso a gente segue guidelines, né, protocolos internacionais. Então, os pacientes assintomáticos num estágio inicial, hoje em dia, de leucemia linfóide crônica, tá? Eu estou falando aqui desse subtipo específico. Hoje em dia, a gente não trata esse paciente, tá? Mas, mais uma vez, isso é uma indicação do médico hematologista. Já os pacientes que têm um estágio mais avançado da doença, que já chegam com uma anemia importante, com sintomas de emagrecimento, infecções de repetição, esses pacientes necessitam de um tratamento imediato. Certo. Então, o que faremos a partir daí, né, Alana? O tratamento hoje em dia para esse tipo de doença está muito moderno, está muito avançado. Hoje em dia, o que nós sabemos dessa doença é realmente, os últimos 10 anos, essa doença teve um ganho em termos de conhecimento, tanto do tratamento quanto da biologia da doença, muito grande. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje em dia, esse paciente é tratado com um medicamento-alvo, ou seja, livre de quimioterapia. É incrível, né? Uma leucemia, hoje em dia, é tratada com comprimidos. Ou seja, menos agressivo, né? Um tratamento muito menos muito menos. Para você ter uma ideia, né? Antes, o paciente pensava em leucemia, já pensava, né, em transfusão de sangue, em ficar internado, em quimioterapia, queda de cabelo. Hoje em dia, isso está ficando para trás. O que é um gasto psicológico também nesses casos, é um gasto psicológico também para o paciente, né? A saúde mental dele também é afetada quando é dessa forma. Sem dúvida nenhuma. O diagnóstico de leucemia, só o nome, né, leucemia, ele carrega aí um grande medo, uma angústia, ansiedade para o paciente. E como eu te disse, alguns pacientes nem precisam tratar. Eu tento explicar para eles, né, esses pacientes assintomáticos que chegam ao consultório. Então, é difícil, às vezes, explicar para o paciente que, mesmo tendo um diagnóstico de leucemia, você vai só fazer o segmento. E olha que interessante, às vezes esses pacientes vão passar uma vida inteira sem precisar tratar. Tá certo, nós conversamos aqui no Jornal da Manhã com a Lisa Rich, que é médica hematologista, doutora a respeito da leucemia linfóide crônica. Há dados sobre ela no Brasil? Quantos pacientes por ano são tratados com essa doença? E ela costuma acometer aí pessoas de quais idade, mais ou menos? Então, Alana, esses dados que nós temos de estimativas são do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Nós temos aproximadamente aí 11 mil novos casos de leucemia por ano no Brasil, tá? Sendo que 1/4 desses casos são de leucemia linfóide crônica. O restante
A gente pode classificar aí em leucemias agudas e mieloide crônica, que são outros tipos e tem um tratamento completamente distinto, tá? Falando na leucemia linfóide crônica, o adulto é o mais acometido, tá? A leucemia linfóide crônica raríssima, não ocorre em adolescentes e em crianças. Então, a gente realmente tem o diagnóstico em adultos e a maioria acima dos 50 anos. Tá? Então, quando a gente pensa em fatores de risco, a idade já é um fator de risco. Então, indivíduos mais velhos têm uma chance maior de ter a doença. Também, quando você tem familiares de primeiro grau na família, existe uma chance maior de desenvolver a doença. Existe um risco aí de ela ser hereditária e também como que são as perspectivas pós-tratamento? O paciente já fez o tratamento, está bem, é possível com que ele volte a ter, de repente, essa doença de novo, que ela volte a surgir? Sim. Quanto à hereditariedade, como eu disse, né, os pacientes familiares de primeiro grau que apresentam essa doença, eles têm uma maior possibilidade, uma chance 2 vezes maior do que o indivíduo que não tem um diagnóstico de leucemia linfóide crônica na família primeiro grau. Quanto ao tratamento, hoje em dia, a leucemia linfóide crônica ainda é considerada uma doença incurável. O único jeito de curar a leucemia linfóide crônica é com o transplante alogênico de medula óssea, ou seja, o paciente recebe a medula de uma pessoa saudável, tá? Os outros medicamentos, os outros tratamentos conseguem controlar de forma espetacular essa doença, de modo que o paciente leva uma vida praticamente normal, tá? Existem alguns medicamentos que o paciente faz uso contínuo, então durante a vida toda vai fazer uso, como eu disse, é um medicamento via oral, e tem outros medicamentos que são dados por um tempo um tempo aí que a gente considera finito, né? 1 ou 2 anos de tratamento. Muito bem, a doença, depois desse período de tratamento de 1 ou 2 anos, a doença pode voltar? Pode. Mas, como eu disse, hoje em dia, com esses novos tratamentos, a doença está sendo muito bem controlada, os pacientes estão vivendo muito bem, com pouquíssimos efeitos colaterais, porque esses medicamentos, como eu disse, não são considerados quimioterápicos, são agentes-alvo, são agentes que agem especialmente na célula errada, né, do nosso corpo, e aí a diferença com a quimioterapia, enfim, o paciente com leucemia linfóide crônica em 2022 conta com medicamentos muito modernos e com realmente uma qualidade de vida muito boa. Lisa Ritt, médica hematologista, conversa conosco aqui no Jornal da Manhã. Doutora, já agradecendo a sua participação, finalizando a entrevista, gostaria que a senhora comentasse como está a doação da medula óssea no Brasil, a pessoa interessada em doar, aonde que ela pode ir aqui em Sorocaba? Aqui em Sorocaba, normalmente, o médico hematologista que cuida do paciente que vai precisar de um transplante, normalmente ele já faz o encaminhamento desse paciente para um centro que é especializado em transplante de medula. Hoje em dia, no Brasil, nós temos diversos centros, tá, que contam com com todo esse aparato, porque não é qualquer hospital que pode realmente fazer um procedimento de alta complexidade como o transplante de medula óssea, né? Como eu disse, a leucemia linfóide crônica é uma doença que poucos pacientes vão precisar de transplante. Com os novos tratamentos, são raros os pacientes que vão precisar do transplante. Mas ainda assim, se houver, né, o interesse de ouvintes, né, familiares em doar a medula óssea, procure então o hemonúcleo aqui de Sorocaba. Eles fazem a coleta não só de medula, mas também de sangue, né? A gente sabe que agora, nessa época
pós-pandemia, pandemia, a gente teve uma queda muito grande no número de doações de sangue. Então, os nossos pacientes em quimioterapia, pacientes de leucemia aguda, pacientes que foram submetidos a transplante de medula, eles precisam de plaquetas, eles precisam de sangue. E isso também é muito importante. Então, se você puder doar, é realmente um ato de amor. Muito obrigada pelas informações. Lisa Ritt, médica hematologista, coordenadora da equipe de hematologia do Instituto de Oncologia de Sorocaba. Parabéns pelo trabalho, doutora. Desejo à senhora já uma ótima quinta-feira e um bom dia. Bom dia a todos, Alana. Foi um grande prazer. Tá certo, 8h42. Vamos para mais uma pausa para apreciar os produtos da Padaria Real com o saboroso café Excelsior. Voltamos já já.